Boa tarde, estamos aqui na Agenda Acadêmica pela UniTV com a Superintendente de Documentação, Ana Maria Machado. Tudo bom, Ana Maria? Tudo bem. Então, Ana Maria, o que a Superintendente de Documentação trouxe para a agenda esse ano? Pela primeira vez, nós temos 4 projetos na agenda. É uma maneira de divulgar nossos serviços. Nós temos o lançamento da bibliotecas do site, do portal bibliotecas.uf, que é um portal dedicado exclusivamente à divulgação das bibliotecas, porque nós temos uma página da superintendência como um todo. E lá tem todas as nossas atividades e serviços. E esse é exclusivo para as bibliotecas, para que os usuários concentrem suas necessidades de informação mais urgentes e prementes nesse portal, bibliotecas.uf. Lá nós vamos ter os sites, as bibliotecas virtuais, as novas aquisições, o catálogo online. Ele está sendo construído, ele vai ter um viés de acessibilidade, tanto para o surdo quanto para a necessidade visual, para atender as necessidades da demanda, e também para a legislação, cumprir com a legislação do site de um portal dessa magnitude. Vocês vão oferecer catálogos em áudio, é isso? Não, o site ele vai ter uma linguagem acessível ao deficiente visual e ao deficiente auditivo, ou seja, ele vai poder ter o Knoxvox, que é um programa da UFRJ, então o deficiente visual vai conseguir ler ali e também, no futuro, uma linguagem em Libras, não nesse momento, mas para atender ao portador de necessidade auditiva, não só da UF, mas também da comunidade como um todo, que nós atendemos também a toda a comunidade. Além desse, nós temos um projeto que é da coordenação de arquivos, a divulgação da coordenação de arquivos, ou seja, é uma divulgação dos serviços prestados, da nova metodologia que está sendo utilizada através das tabelas de temporalidade, como nós trabalhamos, o que oferecemos. A coordenação de arquivo está toda sendo remodelada, digamos assim, sofrendo obras, deve ser inaugurada até o início do ano, então nós vamos fazer um coquetel de reinauguração, e aí nós estamos já divulgando os novos serviços, pesquisas, obras digitalizadas, o serviço de arquivo especial, o serviço de arquivo permanente, o serviço de conservação e restauração de documentos arquivísticos, enfim, todos os setores da coordenação de arquivos. Além desse, um outro programa que é a divulgação da Biblioteca Virtual em Saúde, que é uma base de dados específica na área de saúde e que divulga todos os meios eletrônicos de acesso à informação para a saúde. Então, existe um treinamento, existe um grupo de bibliotecários trabalhando e desenvolvendo. Ele tem uma parceria com a Fiocruz também, Nós já tínhamos esse portal, então estamos divulgando mais para a comunidade acadêmica da Universidade Federal Fluminense. E um outro projeto inovador, que é uma contação de história dentro de uma enfermaria de crianças no Hospital Universitário Antônio Pedro, no UAP. Como que são escolhidas essas histórias? Quem que está fazendo esse trabalho? São 2 bibliotecários. A coordenação é da bibliotecária Inayá, que é chefe da biblioteca de enfermagem, que já trabalhou há algum tempo antes de ser chefe da enfermagem dentro do Antônio Pedro, da biblioteca da Faculdade de Medicina, e o objetivo é você levar um pouco de carinho, um pouco de conforto e informação para aquelas crianças que estão internadas com alguma enfermidade. Então, assim, você vai escolher um tema. Na verdade, a gente quer que esse projeto seja um projeto permanente. Então, você pode escolher a cada ano um autor. Por exemplo, esse ano, podemos escolher Machado de Assis. Ano que vem, vamos escolher um outro. E você vai contando
as histórias para as crianças. Alguns bibliotecários têm uma veia artística e podem também fazer um pouco de teatro, um pouco de encenação ao contar a história. Então, esse é um projeto novo, mas que é muito importante, né? Porque você tira aquele cunho de doença do hospital e a criança, por um momento, tem um contato com a informação, com a leitura, com a literatura. E há planos para esse projeto permanecer durante o ano todo ou é mais uma coisa para a agenda acadêmica mesmo? Olha, ele foi lançado na agenda acadêmica, mas a gente pretende que ele seja um projeto permanente. Assim, ainda não temos uma informação assim, precisa, vai ser trimestral, bimestral, semestral, isso ainda não temos. A gente está alinhavando esse projeto. Mas é um projeto que é muito bom, a nosso ver, né? Sim, claro. E que divulga bastante, não só o nosso trabalho de bibliotecários, alguns com essa veia artística de contação de história, mas também tira o cunho da enfermidade em algum momento. No momento que a criança está internada, podemos, inclusive, no futuro, atender, passar para outras enfermarias, mas nesse momento é com a enfermaria infantil. É contar para a criança uma história, para ela se distrair um pouquinho. Não estou sentindo dor nesse momento. Então, esse é o momento, é a informação, a literatura e tirar esse cunho de dor, de sofrimento. Com certeza, né? A literatura permite isso, né? A pessoa está ali, mas está em outro mundo, né? Isso. E como você tem alguns bibliotecários, né, com esse dom artístico, você, no momento que você lê, você voa. Sua imaginação vai até onde você quiser. Né? A imaginação não tem limite. Então, para a gente é muito bom é um projeto inovador. Com certeza. Aqui nós temos 2 bibliotecas escolares, né? A da creche para crianças menores, de 1 a 6, e a do Colune, que vai até o nível médio. Então, é importante que outros bibliotecários participem desse viés inovador da SDC nesse ano. Fora a agenda, a superintendente está com algum outro projeto? Né? Porque nós trabalhamos com a pesquisa, o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, todos os profissionais têm que estar sempre se capacitando, se qualificando para oferecer melhores serviços a toda a comunidade acadêmica, a comunidade de Niterói, né? Porque Niterói é uma cidade com poucas bibliotecas públicas e estaduais, então todas as nossas bibliotecas, que são em número de 27, atendem a comunidade. Então, além da capacitação, temos muitos bibliotecários fazendo mestrado, temos já fazendo doutorado, um arquivista também fazendo doutorado. Esse é o nosso objetivo, atender sempre da melhor forma possível. Um outro projeto que já está em andamento e que a gente está muito contente é o acréscimo de 1/3 da Biblioteca Central do Gragoatá, que é a maior do sistema, porque a universidade cresceu muito nesses anos, né? Nesses últimos anos, com o advento do Reúne. Então, é preciso que os nossos espaços físicos cresçam, ampliem, para que nós possamos não só abrigar, mas oferecer um espaço condizente com as necessidades dos nossos usuários. Ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão. Com espaço de livre estudo, ou seja, ele chega lá, ele quer simplesmente pegar um notebook ou um caderno, que já é uma coisa mais ultrapassada, ou um notebook ou um tablet, ele quer simplesmente estudar aquela matéria ali, ou aquele ensinamento que foi passado na aula anterior ou que ele vai passar. Então, ele senta, tem um espaço de estudo livre. Porque a biblioteca, ela não é só um acervo, né? Ela tem que ter um espaço de convivência social. Então, isso é muito importante. Como o número de alunos cresceu muito, os nossos espaços não estão atendendo a essa demanda gigantesca de usuários. Então, esse é um dos espaços que a gente tem, dos projetos que a gente tem mais vivenciado junto ao gabinete, né, ao órgão ao qual estamos ligados, junto à Superintendência de Arquitetura e Engenharia, junto a órgãos de fomento, ou seja,
ampliar nossos espaços físicos, não só o da BCG, mas de todas as unidades. Isso é importante. Um outro ponto muito importante estamos adequando nosso parque tecnológico, que estava um pouco defasado, para que não tenhamos só um acervo bibliográfico em papel, né? Já temos acervo bibliográfico em meio eletrônico, ou os e-books, como são conhecidos, e precisamos ampliar nosso parque tecnológico para oferecer melhores condições aos nossos usuários. Então, assim, a cada ano, nesses últimos 3 anos, que somos uma superintendência e que temos uma verba de livre ordenação, temos comprado equipamentos, impressoras, computadores, para melhor equipar não só os nossos servidores, mas também aos usuários. E vocês têm feito a digitalização desses livros? Não, nós não fazemos. A digitalização é uma coisa mais complexa. Você tem a lei de direitos autorais, você tem que ter autorização do autor ou dos autores. O que nós temos feito aqui na Central do Gragoatá é assim: os livros, as dissertações ou os TCCs que estão muito gastos pelo tempo, pelo uso, estão sendo digitalizados. E aí você guarda o papel, preserva a memória e você divulga através da digitalização. Mas a digitalização do livro é uma coisa mais séria, você tem que ter a autorização do autor. Mas o livro eletrônico, ele já nasce no formato eletrônico. Então, assim, você adquire um livro ou uma coleção de um determinado, da bibliografia básica, por exemplo, da área de humanas, já que estamos no campo de Gragoatá. E ele é acessível a todos os usuários da UF. Por o download gratuito, né? Pelo download e também pelo IP da máquina. Você pode acessar não só na biblioteca, mas na sua residência. Basta que você entre e cadastre o seu IP da sua máquina junto à Superintendência de Tecnologia da Informação. E onde que é feito esse cadastro? Esse cadastro é feito, tem um link na página da Superintendência, que leva ao link da STI, que é a Superintendência de Tecnologia da Informação. Você se cadastra, recebe uma senha e informa o seu IP para que você possa acessar. Claro que cada assinatura tem as suas nuances. O livro eletrônico ele é um pouco mais caro, dependendo, mas ele atinge a toda a comunidade. Então, ele fica, você otimiza o recurso. Mas alguns têm que ter um metabuscador. Então, nós temos, ao longo desses anos, feito projetos junto ao PDI, que é o Programa de Desenvolvimento Institucional da universidade, para que a gente consiga recurso não só para comprar o livro em papel, porque não vai acabar, a biblioteca em papel não vai acabar. Né? O que nós vamos ter são bibliotecas híbridas que têm todos os suportes inovadores e o em papel. Então, nós temos comprado para os cursos novos cujas bibliografias são pequenas, em número pequenos, em papel e eletrônico para ampliar. E aí você usa aqui na sede ou você usa em todas as bibliotecas do interior, que são 7. Bacana. E todos os usuários têm acesso à informação. Aqui na Central do Gragoatá, nós temos vários professores de pós-graduação, liderados no início pela pós de História e ainda hoje também por essa pós, que nos ajudam através de projetos FAPERJ, projetos FINEP, que nos complementam a nossa renda, que o orçamento é um pouquinho de livre ordenação e um pouco maior de PDI. Então, nós temos que complementar, porque somos muitas unidades, somos 31 unidades físicas. Então, esses projetos, eles complementam a bibliografia básica. E aí, esse apoio do pesquisador, do professor, é importante, porque eles ouvem a nossa demanda, nós ajudamos a eles na parte administrativa, né? E unidos nós conseguimos avançar e fazer com que as bibliotecas fiquem cada vez maiores e melhores. Ano passado nós tivemos 8 bibliotecas com o projeto FAPERJ, esse ano tivemos 4,
E temos a BCG, que é Orconcourt, né? Sempre com o projeto FINEP, projeto FAPERJ. Climatização, enfim, obras de vários portes, mas principalmente acervo bibliográfico e livros eletrônicos. E como a senhora avaliaria as bibliotecas da UF comparadas com as outras universidades? No âmbito nacional, são tão boas quanto as da UNB, já que vamos pensar em UNB, que é a Universidade Nacional de Brasília, onde está o poder. São tão boas quanto. Nós temos um parque, né, grande, né, somos bem conceituados no ranking nacional. Somos atualmente 133 bibliotecários. Quando eu assumi em 2007, fim de 2006, nós éramos 65, então dobramos de tamanho. Não somos, assim, ideal, um número ideal, mas somos um número bem confortável, principalmente na sede, um pouquinho menos no interior. Temos 25 estagiários, 87 prestadores de serviço, porque o nosso corpo de nível médio é pequeno. Então, nós temos que complementar, porque elas ficam, em média, 10, 12 horas abertas. Uma biblioteca ela não fecha nem na hora do almoço, nem do lanche, nem do jantar. Ela fica aberta o tempo todo. E eu acho que, assim, em termos de serviço, bases de dados, sites, etc., nós estamos no ranking nacional em pé de igualdade com todas as universidades públicas federais. Muito bem situadas. O que a gente precisaria, talvez, um pouco mais de arquivista na coordenação de arquivo, técnicos em arquivos e auxiliar de biblioteca, que é um cargo recém-criado, para cujo concurso ainda não houve autorização do MEC, para que nós tenhamos mais facilidade, nós, bibliotecários, de lidarmos com a inovação tecnológica, o usuário, a pesquisa, a extensão e os nossos auxiliares nos ajudarem e deixarem os técnicos, né, os profissionais de informação mais livres para lidar com os usuários, com a pesquisa, com a extensão, com o ensino, com a graduação. Enfim, treinar a base de dados, treinar o portal de periódicos da CAPES, fazer um treinamento maior na BVS ou na BIREME, enfim, nessas bases que são tão acessíveis e tão importantes. A senhora falou do trabalho dos arquivistas. Qual a diferença do trabalho dos arquivistas para o trabalho dos bibliotecários? Muita gente confunde, se a senhora puder esclarecer. Existe até uma pequena rixa que não consta para a gente, né? O arquivista, ele trabalha com a memória e com a documentação administrativa. Não quer dizer que ele não trabalhe com a memória institucional. Ele também trabalha com a memória institucional. E tem uma atuação um pouco diferenciada, né? Nós, bibliotecários, trabalhamos com a informação acervo bibliográfico, eles com acervo arquivístico. Eles têm fundos, Fundo Universidade Federal Fluminense, Fundo UF, o FERJ, que é o início da Universidade Federal Fluminense, vários fundos. Nós temos coleções. O tratamento técnico é parecido. Todos nós tratamos a informação, divulgamos para que o pesquisador, para que o usuário tenha acesso à informação. Na coordenação de arquivo, eles trabalham com a tabela de temporalidade, ou seja, tanto para o arquivo intermediário, quanto para o arquivo permanente, quanto para o arquivo especial. Essa tabela ela é para atividades MEI ou atividades FIM. Ela é via Arquivo Nacional, e hoje nós já temos também uma comissão de avaliação e descarte de documentos. Ou seja, nós montamos a documentação, ela é avaliada, podemos descartar essa documentação. Essa documentação ela só fica 5 anos, nós podemos descartar. Montamos o processo, o Conselho Universitário aprova, encaminhamos ao arquivo e descartamos. O que é permanente? Guardamos, tratamos e divulgamos. Podemos divulgar alguma coisa sendo digitalizada ou não, depende da base, mas temos, não só no arquivo especial, nós temos em outros suportes, temos
discos, né, aqueles chamados bolachões, temos fotos, temos outros suportes. E aí nós temos que ter essa mídia complementando para que o pesquisador possa utilizar. Então, isso é muito importante, porque você está preservando a memória, mas você está mostrando para o pesquisador o que é a Universidade Fluminense. Então, a Universidade Federal Fluminense tem todo esse potencial. Lá nós só temos 11 arquivistas e 3 técnicos. É um número pequeno, mas é um número atuante. Eles realmente estão nessa apresentação da agenda, foi o biênio 2011-2013, agora eles já estão em 2014-2016. E assim você vai fazendo um planejamento. Eles trabalham muito em parceria com o DCF, já fizemos, com a Prograde temos um projeto e com a Proex também. Então, assim, nós temos uma ambição de fazer um sistema de arquivos e uma política arquivística para toda a Universidade Federal Fluminense. Claro que agora nós estamos ainda assim, organizando um pouco melhor a nossa casa, inclusive por conta da obra, né, tivemos que reestruturar um pouco, e aí sim, vamos mostrar para a UF o que é a coordenação de arquivo e qual a documentação que nós temos lá. Então, isso é um trabalho muito importante. Obrigada pela entrevista, Ana Eu que agradeço. É sempre bom falar dos nossos trabalhos e da Superintendência de Documentação como um todo. Estivemos com a Superintendente de Documentação, Ana Maria Couto, e agora voltamos com a programação da agenda acadêmica.